Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Bom chegarmos aqui a mais uma quarta-feira, a última desse ano, não é mesmo? E hoje eu queria aproveitar para considerar um assunto. A gente vinha estudando sobre santidade, né? Alguns estudos aí, e nesse último domingo nós estudamos também, durante a escola dominical, sobre santidade, quando vimos ali a relação entre santidade e discipulado. Mas eu queria hoje mudar um pouco o assunto, a direção, e falar sobre o culto. Do culto. De modo especial, eu queria defender que o culto, como nós o praticamos, né, ele é fundamentado na Escritura Sagrada. Isso eu queria mostrar para os irmãos, né? Queria examinar esse assunto e provar para você que a primeira base do culto é que ele é fundamentado na palavra de Deus, né? A gente faz o que faz nos domingos, nos nossos cultos, por causa da Escritura. Nós adoramos a Deus da maneira como Ele mesmo estipulou que nós adorássemos a Ele. E, enfim, então esse é o assunto que eu quero considerar nessa noite. Nós vamos dividir esse assunto em 4 tópicos, mas antes vamos orar para começar o nosso estudo. Senhor, nós te agradecemos por essa semana diferente, a última semana do ano. Agradecemos-te pelo teu sustento e provisão ao longo desse tempo. Te agradecemos, Pai. E agora que nós começaremos um novo ano, cheio de planejamentos, de sonhos, de novos objetivos, um deles seja o compromisso dominical com o Senhor. Nós nos comprometamos, Pai, a ir à tua casa dominicalmente, a servi-lo como o Senhor quer e espera ser servido. Então, ajuda-nos, Senhor, a considerar esse tema essa noite. Cuida do nosso coração e nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Primeiro tópico nosso é que a Escritura ela define a igreja como uma comunidade de fé. Ela define a igreja como sendo uma congregação da palavra de Deus. Então, uma comunidade de fé, e fé que, pelo Espírito Santo, é criada e formada através da palavra. Então, se a gente fosse se perguntar onde é que acontece o culto, a gente diria numa congregação, numa comunidade de crentes que é reunida por meio da fé na palavra de Deus, certo? E aí, dessa afirmação, a gente tira uma riqueza de coisas, né? O culto acontece em uma comunidade, em uma congregação. Então, precisa haver uma reunião dos crentes, né? E o segundo aspecto é que quem cultua só cultua porque um dia ouviu a palavra de Deus pregada ao seu coração. E ainda nos reunimos nessas comunidades para aprender essas palavras de fé, né? E ter a palavra de Cristo habitando em nós. É o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Só essa primeira frase. Então, quando a gente volta lá para o livro do Êxodo, né? Por vezes a gente vê o povo adorando a Deus no pé do Monte Sinai, em comunidade, enquanto eles caminhavam ali rumo à Terra Prometida. E aquilo que eles faziam de modo físico, nós o fazemos de modo espiritual, vai dizer o autor aos Hebreus, quando ele diz assim: Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, uma das marcas do culto e do culto reformado é uma fartura de Bíblia. E Deus exige isso de nós, que nós cultuemos a Ele segundo a sua ordem, segundo o rito. Então, repare, por exemplo, no nosso culto. Lembre-se aí do último domingo que estivemos juntos pela manhã, ou atente-se ao próximo domingo em que nós estaremos juntos também pela manhã, e você tente examinar. Perceba que tudo o que a gente faz é Bíblia. A gente lê,
A gente lê a Bíblia. A gente canta verdades da Bíblia. Quando a gente ora baseado na Bíblia. A gente prega a Bíblia. Né? E esse é o único meio para que Jesus seja o centro do nosso culto. E aí um autor, ele vai dizer algo muito interessante, ele afirma, olha, nós não teremos Jesus Cristo no centro do nosso culto se a palavra dele não estiver no nosso culto. Então a escritura ela precisa ser central num culto, e assim é na nossa igreja, graças a Deus. Por isso então que se um cântico ou hino estiver biblicamente equivocado, ele não pode ser entoado em adoração a Deus pela comunidade da fé. Porque é necessário que todo culto nasça, flua da própria palavra de Deus. E esse é o primeiro aspecto. É uma comunidade da palavra. Mas também é um culto pela palavra. O nosso culto ele é bíblico e ele é fundamentado na Escritura Sagrada, porque nós utilizamos a nossa regra de fé e prática para definir o que deve ou não deve ser feito num culto. É a Bíblia que regula o nosso culto. Então, os presbíteros, né, sejam eles regentes ou docentes, né, no nosso caso os presbíteros e os pastores, eles são os supervisores, digamos assim, do culto público, que deve ser ensinado, que deve ser conduzido de acordo com os princípios da Escritura Sagrada. Qual que é o grande ponto aqui? É que Deus diz pra gente como ele quer ser adorado. A gente não pode fazer de qualquer forma. Deus é santo. Ele zela pelo seu próprio nome. A gente não pode adorar a Deus de acordo com a nossa própria vontade, mas de acordo com como ele merece e como ele deseja. E é só dessa forma que nós vamos prestar a Deus um culto aceitável, reverente, com um santo temor. A gente encontra isso na Escritura. Quer ver? Olha só, por exemplo, Êxodo 20, verso 3, né? O segundo mandamento. Êxodo 20, verso 3. Aliás, o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, diz o texto. E essa é a primeira regra de culto, é a regra básica. O culto é exclusivo àquele que é o único e verdadeiro Deus. E aí o segundo mandamento, agora sim, Deus dizendo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem as adorarás, nem lhe darás culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqui está o Deus único e verdadeiro, nos dizendo a maneira de adorá-lo, afirmando como nós não devemos fazer. Ou seja, não adore a Deus por imagens. E a gente encontra no verso 6, né, aqui, ligado essa proibição de fazer imagens de Deus e adorá-las, está aqui a linguagem que ordena fazer o que o Senhor diz em sua palavra. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, nesse mesmo sentido, Paulo, lá em Colossenses 2, verso 23, diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, no final do décimo, aliás, Paulo diz aqui, antes disso, que todo culto que não é conforme a palavra de Deus é o quê? Culto de si mesmo, ele diz aqui. Tem aparência de culto de si mesmo. E no final do décimo mandamento, agora sim, esse assunto ele também é reafirmado de uma maneira muito marcável. Ele diz, olha, deixa eu abrir aqui, Êxodo 20, no verso, eu não anotei aqui, é aqui, ó, é do 23 em diante. Mas o que ele vai dizer aqui de forma resumida, né? Que se você levantar um altar de pedras, o texto diz aqui, ó, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profano, profan, caramba, foi difícil, profaná-lo-ás, né? Não farás de pedras lavadas, pois se sobre eles manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás, certo? Dá um trava-língua aqui, mas deu certo. Então, o ponto é, se alguém pensa que pode melhorar um culto ordenado por Deus construindo um altar mais bonito,
deveria saber que uma marca adicionada pela mão do homem ao mandamento de Deus significa contaminação. Então, olha, se você pegar ali um altar de pedras, não lavre as pedras. Pega a pedra ali bruta e põe. Porque se você colocar a tua ferramenta, você vai profanar esse negócio aí. Então, quando os homens tentam melhorar o culto, eles o arruinam ao invés de melhorar. E a gente tem histórias na escritura, por exemplo, Caim e Abel. Né? Caim e Abel é exatamente essa história. É a adoração conforme o desejo de Deus, o cerne da história que envolve aqui o primeiro assassinato. Você deve se lembrar, Abel foi pastor de ovelhas, vai dizer o texto, e Caim, lavrador, aqui o final do verso 2. E o texto continua: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da sua terra uma oferta ao Senhor, Abel, por sua vez, das primícias do seu rebanho. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Acho que até aqui é suficiente. Aliás, vamos ler só o 7 também, né? É, e a pergunta: por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas contra ti dominado. Então Caim era um lavrador, Abel era um pastor de ovelhas. Caim oferece uma oferta do fruto da sua terra, Abel traz, o texto vai dizer, olha só a ênfase de Moisés aqui, né? Abel, por sua vez, né, tem aqui uma conjunção adversativa, porém Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Qual que é o ponto aqui? É que Abel oferece das primícias e Deus aceita a oferta de Abel e não aceita de Caim. O que está acontecendo aqui? Os dois estão oferecendo um ato de culto a Deus. Os dois parecem totalmente sinceros. E a sinceridade, né? Que as pessoas pensam que deve regular o culto hoje em dia. Olha, adore a Deus com sinceridade e tá tudo bem. No fim das contas, se você adorar do fundo do seu coração, é suficiente, mas essa não é a realidade, né? Deus diz àquela mulher no poço que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Uma sinceridade real que não tem por base a nossa métrica. Entende? Esse é o grande ponto. A adoração sincera não é o que eu acho que é mais adequado ou não. Então, a razão pela qual Deus se agrada e aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim é porque Abel fez exatamente como Deus ordenou. Ele ofereceu o melhor que ele tinha. E a gente encontra esse princípio nas Escrituras. Olha só, Êxodo 34, 26, como essa ordem ela é real. Né? As primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias, ou então outro texto, né? Um pouquinho antes aqui, 34, 19. Todo que abre a madre é meu. Também de todo gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e ovelhas é meu. Né? Então, os primogênitos dos animais pertencem ao Senhor. Esse é o grande ponto. Então, somente o melhor é apropriado no culto a Deus. Aí oferece o que ele pensava ser aceitável, ou aquilo que ele pensava ser o melhor. Mas há um outro ponto a ser destacado. A simples oferta de Abel ela teria sido inútil não fosse a fé. Não fosse a fé. É isso que o autor dos Hebreus vai dizer. Pela fé ofereceu a Deus, Abel, mais excelente sacrifício do que Caim. Então, pela fé, ele entendeu então que por meio da fé que o Senhor só aceitaria só o aceitaria, né, através de um substituto. Ele tinha ali o exemplo dos seus pais que foram poupados, né, da nudez e da vergonha através do sangue derramado de um animal. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então o animal teve que morrer para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Então Caim entendeu que ele só poderia ser aceito através do sacrifício de outro e deveria tomar o seu lugar e satisfazer a condenação dos seus pecados. Nós temos outra história, né? Lá em Levítico, capítulo 10, a história de Nadab e Abiú. Temos algumas outras histórias, inclusive, né? De Uzá, por exemplo. Mas enfim. Ah, é, essa também é uma história, quem sabe, até conhecida. O texto diz aqui, aliás, talvez seja interessante a gente começar antes. Mas o texto diz aqui, ó, que então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor,
consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E quando a gente chega aqui, a gente encontra o oposto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu necessário, puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então Nadab e Abiú, eles iam oferecer sacrifícios para garantir que eles poderiam se apresentar na presença santa de Deus. Então eles foram lá oferecer ao Senhor um sacrifício. Eles trouxeram, diz o verso 1, aqui do capítulo 10, um fogo estranho, um fogo que Deus não ordenou. E se antes o fogo vinha da parte do Senhor e consumia o sacrifício, agora, com Nadab e Abiú, vem fogo da parte do Senhor e consome os dois. E qual que é a diferença, então, para o sacrifício que Arão prestou, ofereceu ali no capítulo 9, e o que Nadab e Abiú ofereceram no 10? A gente não tem certeza, meus irmãos, o que esse fogo estranho significa, né? Mas Arão, ele fez exatamente como Deus havia ordenado. Nadab e Abiú não. Esse é o ponto. Isso era um ato cultico. Envolvia a santidade pura e perfeita de Deus, né? Tem gente que vai dizer que Nadab e Abiú eles fizeram o fogo para consumir a oferta, o fogo deles, né? Há quem defenda que o incensário não foi preparado corretamente, ou que talvez a oferta não tenha sido realizada no horário correto, enfim, são muitas as possibilidades, mas o que a gente sabe é que eles fizeram algo que não era ordenado, e algo que não é ordenado é proibido. No culto, algo que não é ordenado é proibido. O que Deus quer nos ensinar através dessas histórias é que o culto a Ele é de acordo com a sua palavra. Não é segundo o desejo de alguém, mesmo que seja sincero. Oferecer culto não prescrito é profanar o Senhor, é uma afronta à sua glória. É por isso que no verso 3, a gente não leu, mas vai ler agora, o Senhor, através de Moisés, dá a Arão uma exortação. Ele diz assim, olha, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, por causa da santidade e da glória de Deus, que ele mesmo prescreveu, não somente que Israel tinha que adorá-lo e prestá-lo culto, mas também como eles deveriam fazer. Então Deus ele não só prescreve os atos de culto, né, os sacrifícios, mas prescreve como o local de culto deveria ser construído, por exemplo, né, como que o tabernáculo deveria ser construído. A partir de Êxodo 25 você vai encontrar isso. Não só o modo de como o sacrifício deve ser oferecido, mas até mesmo o lugar onde ele vai ser oferecido. Mas no Novo Testamento, porque vai ter gente que vai dizer, não, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente encontra também a prescrição de Deus de como o culto deve acontecer. Por exemplo, Mateus 28, de 18 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tá? Então, a regra de ensinar tudo o que foi ordenado é, no fim das contas, uma proibição de não se ensinar o que não foi ordenado. Então, na medida que no culto nós observamos tudo o que Cristo tem ordenado, também devemos evitar aquilo que ele não foi ordenado. Nesse sentido, Jesus ele rejeita o culto dos fariseus. Por exemplo, em Marcos 7, a partir do verso 7 também, o texto diz assim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então eles adoravam a Deus em vão, porque ao invés de fazerem conforme a ordem divina, eles faziam conforme aquilo que eles desejavam. Ou então quando Jesus, e nós já mencionamos esse texto, né? Jesus está diante da mulher samaritana no poço, e ele diz para ela, olha, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Parecia que Jesus estava, apesar da dureza, né, das palavras de Jesus, ele estava sendo verdadeiro. E aí ele completa no verso 24, dizendo, olha, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o verdadeiro culto era impossível para os samaritanos. Por quê? Porque eles adoravam a Deus como desejavam. Eles precisavam adorar a Deus como estava ordenado para que eles pudessem ser aceitos pelo Senhor. É isso que Jesus vai dizer, porque estes são o que o Pai procura. Adoradores, aqui no 23, adoradores que adorem em espírito
e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando nós persistimos em adorar o Pai como nós queremos, ao invés de fazê-lo conforme a vontade dele, nós não somos verdadeiros adoradores. Não somos. Nós teríamos aqui ainda muitos exemplos para provar que o culto a Deus é e deve ser um culto pela palavra, né? Descrição de Paulo em Romanos 1, ou o exemplo do rapaz que foi segurar a arca da aliança quando ela caiu, né? Usar ali nos textos de Samuel. Mas esses aqui já certamente são suficientes para comprovar biblicamente que Deus deseja e exige ser adorado conforme a sua vontade e prescrição. Nesse sentido, então, a gente pode afirmar que o culto, né, o nosso culto, ele é bíblico, porque nós adoramos a Deus conforme a sua prescrição. A terceira, deixa eu tirar aqui o texto, razão, porque nós dizemos que o nosso culto é bíblico, é porque nós cremos que somente as escrituras são suficientes para nos ensinar a quem, o que, quando, onde, o porquê do culto. Só a escritura, só a escritura, irmãos, é o nosso guia infalível para o ensino de teologia, a doutrina, para a vida, né? A única forma que nós conhecemos para adorar o Senhor é através da sua própria revelação na palavra de Deus. É só porque Deus nos disse como nós devemos adorá-lo que nós podemos então fazer isso. Senão a gente não teria como saber aquilo que agrada ao Senhor, né? E os nossos documentos confessionais, eles refletem isso. Para citar aqui a nossa confissão de fé de Westminster, lá no seu capítulo 21, parágrafo 1º, o texto diz que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua vontade revelada que ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções do homem ou de qualquer outro modo não prescrito na Santa Escritura. Então Deus revelou como nós devemos adorá-lo na sua própria palavra. É por isso então que as Escrituras são suficientes para regular o nosso culto. É isso que a gente chama de princípio regulador do culto. A Escritura, ela diz para nós o que nós devemos fazer no culto. Se a Escritura não nos diz algo que nós devemos fazer no culto, nós não fazemos. Não fazemos. Primeiro, para não incorrer no risco de fazer algo que não é permitido no culto. Então, se a Escritura não diz claramente, faça isso, ou demonstra através dos registros culticos que se fazia isso, nós não fazemos. Nós não fazemos. Né? E então, é por isso que o nosso culto e aquilo que compõe a nossa liturgia, né, os elementos de culto, eles são tudo aquilo que a Escritura nos ordena a fazer no culto público. Recentemente nós expusemos na igreja Atos 2:42, né, contexto de culto, onde diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina, né, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que nós vimos que eram tanto as refeições que eles faziam na festa do amor, tanto quanto a ceia que estava incluída nessa festa, e também nas orações, né, todos os elementos aqui de culto. Então, como uma comunhão de crentes, a igreja primitiva, eles se devotavam, né, se dedicavam ao ensino, à palavra de Deus, à ceia do Senhor e à oração. De modo que as categorias gerais de um culto aceitável são a palavra de Deus, o sacramento e as orações, né? E também, evidentemente, as ofertas. Por quê? Porque a comunhão aqui na igreja primitiva, ela era expressa nisso aqui, ó. Todos os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era assim que a comunhão deles se manifestava, né? Nas ofertas. Então perceba que se nós consideramos que a palavra de Deus ela é um dos elementos de culto, isso vai incluir muitos elementos, né? Pense aí numa liturgia comum nossa aos domingos, né? A gente começa com uma convocação ao povo para adorar o Senhor. Isso é seguido por uma leitura bíblica de adoração e uma oração de adoração, né? Depois nós cantamos algumas coisas, louvamos, né, com cânticos, com hinos, compostos em conformidade à Escritura Sagrada, adorando a Deus. Depois de adorarmos ao Senhor, a gente passa para a leitura da lei. A lei aponta a nossa necessidade de redenção. Ela aponta para o nosso pecado.
Por isso, então, a gente segue com a confissão de pecados, apontados na palavra de Deus, e os nossos pecados particulares, e em seguida, uma oração de gratidão pelo perdão. E por último, a gente lê um texto que nos aponta para o arrependimento, ou então para a novidade de vida na qual nós devemos andar, né? A boa notícia de que nós fomos salvos pelo Senhor. Depois a gente segue com a consagração, dízimos e ofertas, e também com a oração de intercessão por questões pontuais e gerais que nos cercam, e por aqueles que vão ouvir a Bíblia. E aí a Escritura é lida, ela é explicada, ela é anunciada. Aos primeiros domingos, nós temos a ceia, né? A instituição da ceia é lida, nós lemos a Escritura mais uma vez a fim de sermos instruídos para poder participar da ceia do Senhor. Em ocasiões especiais, como nos 2 últimos domingos, nós temos outro sacramento, o batismo, a inclusão dos filhos da aliança no pacto da graça. Então, por fim, recebemos a bênção apostólica, que também tem a sua raiz na palavra de Deus. Olha só, 2 Coríntios 13, verso 14. Não, 2 Coríntios 13, 14 não existe. Então é 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Diz a palavra de Deus. Deixa eu já arrumar aqui nas minhas anotações. Então percebam que o nosso culto ele é bíblico. O seu conteúdo é segundo a ordem de Deus, né? E, enfim, os sacramentos são segundo a ordem de Cristo. Os cânticos e hinos, nós podemos considerá-los como orações cantadas muitas vezes, né? Enfim, por anos os salmos foram o inário do povo de Deus e com a gente não é diferente, a gente canta muitos salmos na nossa igreja. O hino Castelo Forte, por exemplo, talvez você não saiba disso, mas ele nasce de um salmo. Ele nasce do Salmo 46, Lutero que compôs esse hino, Castelo Forte, ele o compõe fundamentado no Salmo 46. Então, o nosso culto, meus irmãos, ele não é um culto feito para as pessoas. A gente não tem que buscar formas diferentes de cultuar, porque talvez poderíamos receber mais visitantes interessados em cultuar conosco. Não, o culto não é para entretenimento. A gente não deve levar para esse lado consumista, característico do nosso tempo, de ir à igreja em busca de algo para nos satisfazer. Um anseio de que as músicas devem ser tocadas, devem nos agradar. A forma como o pastor prega tem que me satisfazer. As orações precisam ser mais objetivas. As leituras não podem ser grandes, né? Veja, nós vamos à igreja aos domingos para adorar a Deus e é tudo que nós fazemos nesse momento, nós fazemos em serviço a Ele, não a nós mesmos. Nós cultuamos e nós cultuamos da forma que nos cultuamos, para a gente terminar aqui, por causa da Escritura Sagrada. A própria Bíblia fala do culto cristão como sendo de acordo com a ordem de Deus, por causa da santidade de Deus. Da mesma forma como se fazia no culto de Israel, né? Lá em Levítico 9:10, ou então segundo o autor aos Hebreus afirma. Ele diz assim, por isso, deixa eu colocar aqui também, Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é a realidade do culto. Nós fazemos o que fazemos porque Deus disse que nós devemos fazer dessa forma. A gente tem que ter muito cuidado com o culto bíblico. A gente tem que ter muito cuidado. Nos tempos antigos, por muito pouco, homens foram consumidos. Por muito pouco, vírgula, né? Por muito pouco aos nossos olhos. Mas Deus diz para Arão, eu mostrarei a minha santidade naqueles que estão perto de mim. É assim que as coisas funcionam. Deus é santo, perfeitamente santo. E Ele não permite manchas que se aproximem dele. Assim, nós devemos tomar muito cuidado com o culto. A forma como nós cultuamos, com o que nós incluímos no culto como elementos. Devemos tomar muito cuidado com essas coisas. Tá certo? Que Deus assim os abençoe. E vamos orar mais uma vez, encerrando o nosso estudo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos pelo dia, de modo especial pelo tempo precioso que tivemos de estudo da tua palavra, poder, Senhor, aprendermos mais sobre o culto e sobre por que nós cultuamos da forma como cultuamos. Nós possamos reconhecer a lógica que há na nossa fé. Nós fazemos as coisas com razões por detrás. Senhor, então, nos ajude a aprender para que nós possamos nos aperfeiçoar no culto ao Senhor. De acordo com a nossa busca por sinceridade, com aquilo que nós
criamos ou desenvolvemos, mas de acordo com aquilo que o Senhor ordena. Assim, então, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Lembrar aí da nossa dinâmica diferente desse domingo, né? Dia 31. Nós teremos as nossas duas atividades pela manhã, tanto a escola dominical quanto o culto às 9 e a escola dominical logo na sequência, tá certo? No mais, que Deus abençoe, um bom final de semana a todos, um Feliz Natal aí para aqueles que eu não encontrei. E é isso, que Deus abençoe, irmãos. Tchau, tchau.